Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Números capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. Que nos diz assim a palavra de Deus: Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Aleluia. E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e o colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amado e soberano Deus, nosso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos, ó Senhor. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nesta oportunidade, meu Deus, estamos diante da tua santa palavra e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de cada um de nós e acrescenta a nossa fé, Senhor, e nos aceite na tua presença a cada dia, meu Pai. E nesta oportunidade eu peço que a tua palavra, que é o alimento espiritual da tua igreja, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. E que nada impeça a nossa comunhão contigo. Nós oramos e repreendemos toda e qualquer ação maligna, todo levante maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. E que neste lugar o poder do teu Espírito Santo, o teu anjo esteja neste lugar, meu Pai, olhando, e que tu, Senhor Deus, esteja com a tua mão de poder voltada para este lugar, os teus olhos e os teus ouvidos ouvindo e enxergando a tua igreja aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos tomar assento, irmãos, e nesta oportunidade, irmãos, nós vamos dar uma olhada para este texto. Livro de Números, onde nós encontramos um fato, um grande acontecimento na caminhada do povo de Israel, na trajetória entre o Egito e a Canaã. E aqui nós encontramos um destaque neste texto, que é a serpente de bronze ou a serpente de metal. E no decorrer da nossa mensagem, irmãos, nós vamos entender um pouco este paralelo desta serpente com Jesus Cristo. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João capítulo 3. Nós vamos olhar 2 versículos lá. Os textos, um dos textos mais conhecidos da igreja, dos crentes no mundo. Mas não é o versículo 16, é o versículo 14 e o versículo 15, que nos diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus.
João diz para nós que da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem seria levantado, para que todo que nele cresce tenha a vida eterna. Irmãos, a título de introdução, Deus tem os seus planos, Deus tem as suas maneiras de abençoar o seu povo. Glória a Deus. E olhando para a palavra de Deus, olhando para o texto revelado pelo Senhor, pelo Espírito Santo aos escritores da Bíblia, Deus ele mexe, ele usa a sua maneira, ele usa situações para abençoar. A nossa natureza terrena tenta nos levar sempre a desviar da vontade de Deus, leva sempre a reclamar de Deus, e desta forma nós tentamos assumir que queremos viver independente de Deus. Queremos viver sem a intervenção de Deus. E a razão destas circunstâncias, dessas decisões que tomamos em circunstâncias diferentes, leva-nos a sofrermos as consequências das decisões que tomamos. Por exemplo, doenças, angústias, decepções, situações de sinistro de várias formas. Mas a Bíblia Sagrada traz para nós que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para trazer a reconciliação com Ele. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. E muitas das vezes as nossas escolhas podem produzir efeitos irremediáveis. É fato, o texto que nós fizemos a leitura no livro de Números vai mostrar isso para nós. Muitos dos males que sobrevêm são decorrentes da falta de conhecimento e também de desobediência a Deus. Mas também muitos males vêm por incredulidade. E o que nós devemos fazer para mudar esta triste verdade? A nossa chamada da parte de Deus nesta manhã é que nós devemos olhar para a palavra, olhar para a Bíblia Sagrada e diante de tudo isso termos uma vida de devoção sincera a Ele. Paulo fala na carta aos Filipenses que nós devemos olhar firmemente para Jesus Cristo. Ele diz lá: eu olho firmemente para o alvo. Ele tem um alvo para estar olhando. E nós só vamos conseguir vencer o inimigo, irmãos, quando nós colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, no Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos com medo. Nós olhamos para as circunstâncias espirituais, mas não olhamos para o poder de Deus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28 que me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Ele tem toda a autoridade. E no texto, nas palavras anteriores deste mesmo texto de Mateus, Jesus diz: eis que eu estou convosco. Aleluia. Se Jesus está conosco, irmãos, nós não devemos temer. E nós só vamos vencer o inimigo se olharmos firmemente para Jesus Cristo em obediência. Aleluia. Aí você me pergunta: mas o que tem tudo a ver com este texto? Primeiro, a história da serpente. E é impressionante este relato a respeito dessa serpente de metal erguida por Moisés. Presta atenção, irmão. Deus fala para Moisés: levante uma serpente de bronze, construa a serpente, coloque numa haste e levante no meio do acampamento, como medida de salvação. Mas era salvação de quê? Da picada da serpente, das outras serpentes venenosas.
por que as serpentes venenosas aparecem no arraial de Israel? Aparece no acampamento do povo que estava saindo do Egito e estava indo para a Canaã, a terra que Deus tinha falado para eles que mandaria leite e mel. Aleluia. Olha no texto bíblico, irmãos. O povo, versículo 4, final do versículo 4. O povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e falou contra Moisés. Falar contra Deus, falar contra Moisés, até aí tudo bem. Mas aí você veja no versículo 5, na sequência, depois deles dizerem isso: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Olha, irmão, o povo era escravo. O chicote corria no lombo quase todos os dias, ou todos os dias, com aqueles que desobedeciam lá os seus capatazes no Egito. E aí eles falam: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Aqui eles vão dizer: ó, não há pão, não há água. E aí, ó, o castigo vem por uma palavra dessa. Até eu entendo aqui, ó, não há pão, não há água, tudo bem, mas ele diz, ó, nós detestamos esta comida miserável. Irmãos, o povo estava sofrendo no Egito por estar lá sendo escravo, tinha todo um plano de Deus, mas eles estavam sendo escravos no Egito. E aí Deus resolve tirar eles de lá. Deus provê para eles a travessia do Mar Vermelho. Deus provê para eles alimento, água, sustento diário. E aí eles dizem: nós detestamos esta comida miserável. Irmãos, reclamar de comida, de alimento, podemos entender como um pecado muito grave. Porque pior do que ter uma comida ruim é não ter nada. E aí o povo: nós detestamos essa comida miserável. Aí o Senhor resolve: está ruim, vai ficar pior. Vocês estão reclamando, estão impacientes, vocês não estão tendo gratidão pelo alimento e pela água que tem. Vocês vão ver, o povo murmura contra Deus, o povo reclama de Moisés, o povo reclama de Deus, a inconstância e a falta de fidelidade. Aí Deus diz assim, ó, Deus, em versículo 6, Deus envia serpentes venenosas que mordem o povo e muitos morreram. Eu não sei se você já tornou, talvez não, foi picado por alguma serpente, mas talvez não, ou por um pernilongo, ou por um escorpião. Eu nunca tomei, mas diz que dói. Pernilongo, você está dormindo de noite, daqui a pouco o bichinho chega no teu ouvido. E aí quando você pensa que ele foi embora, ele está sentado no teu pescoço e aí ele dá uma agulhada lá. Dói ou não? Se não doer muito, mas pelo menos um sustinho vai dar. E aí o texto diz para nós aqui que Deus manda serpentes venenosas para castigar o povo. Porque o povo estava sendo castigado porque eles reclamaram daquilo que Deus estava fazendo. Se teve uma geração de pessoas que viram milagres acontecerem, foi a geração que saiu do Egito e que transitou pelo deserto até chegar na Canaã. E aqui o povo, ó, nós não queremos essa comida. E aí Deus manda serpente. Inconstância, infidelidade, desobediência, memória curta, esquece do que Deus tinha feito, fala mal de Deus, reclama da bênção do Senhor. Não devemos reclamar daquilo que Deus tem nos dado. Mas o povo, diante de tudo isso, tem alguém que vai dizer: Moisés, tem misericórdia de nós, Moisés. Moisés, olha a Deus, porque nós pecamos. Alguém reconhece. E isso é gratificante, irmãos, que mostra para nós que
que em meio a uma sociedade pecadora pode encontrar alguém que reconhece os seus pecados. E aí Moisés vai falar com Deus. Pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo a Deus que tire a serpente do meio de nós. E Moisés ora. Moisés, irmãos, não foi qualquer um. Moisés ora. Porque se diante de uma situação dessa alguém vem falar com cada um de nós, ou talvez comigo, talvez nós não falamos, mas pensamos assim: se vir, o problema é teu. Não, Moisés pega o problema do povo e vai falar com Deus. Aí Deus fala para ele: faça uma serpente e coloque no alto de um poste, e quem for mordido por outra e olhar para ela viverá. Muitos morreram por desobediência, murmuração. Mas o que chama a nossa atenção aqui, irmãos, e aí nós vamos chegar no próximo tópico da mensagem, contexto que eu fiz de menção de João, aqui é obediência. Irmãos, Israel estava caminhando pelo deserto. Eles tinham a consciência de que a adoração era exclusiva ao único Deus. E aí Deus manda Moisés fazer isso. Aí o povo podia dizer para Moisés: Moisés, nós saímos do Egito, Moisés. Deus lá no Egito está para todo lado. A idolatria impera no Egito, Moisés. Moisés, como é que você vai fazer um negócio desse? A serpente lá no Egito é um símbolo de um Deus pagão, de um Deus idólatra. Aí Moisés diz para o povo: mas Deus é que está mandando. Porque nem sempre as coisas saem ou saíram do jeito que o povo queria ou do jeito que nós queremos. Aí Moisés vai obedecer a palavra de Deus. Moisés vai obedecer ao mandato do Senhor. Ele faz aquele negócio lá e coloca lá no meio do acampamento. Ele fala para o povo: vocês querem continuar murmurando? Continue. Mas as serpentes que movimentam de um lugar para o outro sem precisar da mão humana, elas não vão sair do acampamento. Mas se alguém for mordido por alguma delas, vocês têm que olhar para aquela que está lá no meio do acampamento, e toda vez que alguém for mordido e olhar para ela, vai ficar curado. Mas se alguém quiser fazer um teste e for mordido e não olhar para ela, vai morrer. O texto, a situação da serpente de bronze aqui, irmão, é obediência. Deus está dizendo para nós: obedeça a minha palavra. Glória. Hebreus diz: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque em decorrência do arrependimento do povo, da decisão do povo naquele momento, houve uma mudança. Porque Deus instrui o seu servo. Portanto, a cura estava condicionada à obediência. A salvação nossa também está condicionada à obediência em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, qual a relação entre esta serpente e Jesus Cristo? Que coisa! Hebreus diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Por isso, em razão disso, quando João declarou que Jesus seria levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, assim ele também haveria de levantar na cruz do Calvário para nos curar do veneno mortífero do pecado. A serpente que picava lá no arraial do deserto é símbolo, figura do diabo, que é a serpente letal, que a Bíblia diz para nós que é a antiga serpente, e que ele, com as suas artimanhas, com o seu jeito de trabalhar, ele leva o ser humano a ser picado pelo veneno do pecado, na desobediência lá do primeiro casal no Éden. E este pecado, ele passa por todos os homens, por todas as famílias da terra, por todo ser humano.
E esta cura deste veneno só é curado e estancado quando nós olhamos para o Cristo que foi pregado na cruz e que verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Por isso, do mesmo modo que os israelitas lá no acampamento de Israel, na passagem pelo deserto, precisavam obedecer a ordem de Deus e olhar para a serpente, assim também nós precisamos olhar por fé pelo sacrifício que Cristo fez por nós e obtermos perdão pelos nossos pecados. Aleluia! Que Cristo sofreu em nosso lugar, diz Pedro, e pelas suas pisaduras foram sarados, de Isaías 53. A serpente, lá em Apocalipse capítulo 12, é a figura do próprio diabo, é a figura do mal, é a representação do pecado. A serpente enganou Eva, a serpente enganou Adão, e isso levou o homem a se afastar de Deus. Porque em Isaías capítulo 59, versículo 2, abre a tua Bíblia aí, porque senão você vai dormir. Isaías 59, versículo 2, diz assim, vamos ler do versículo 1 também. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Aleluia. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. E aí no versículo 2 que é o que eu quero, que está dizendo, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A desobediência, o pecado, afasta o homem de Deus. Mas a notícia que eu tenho para ti nesta manhã, irmãos, é que quando Cristo assumiu o teu lugar, o meu lugar lá na cruz, esta separação já não existe mais. Ele estava com isso morrendo a nossa morte, ele estava morrendo a tua morte para que pudéssemos viver a sua vida, porque ele disse: em mim terás vida e vida eterna. Sua morte foi o único caminho de nos reconciliar com o Pai. Se lá no deserto, eu volto a dizer para você, se lá no deserto o único caminho, a única maneira de não morrer pela picada das serpentes era olhar para aquela no meio do acampamento, a única maneira de não morrermos eternamente é aceitar o sacrifício de Cristo, porque Ele veio para nos religar com o Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ou seja, em outras palavras, podemos afirmar que o diabo foi a causa da nossa morte física e espiritual. Lá no livro de Gênesis, como vocês conhecem a história, no capítulo 2 e 3, quando tudo parecia, tudo estava perfeito, na harmonia total, o diabo chega lá e coloca o dedo dele lá e tudo passa a ser diferente. A humanidade passa a sofrer, por tabela nós sofremos também. Mas Jesus Cristo é o antídoto do veneno da serpente. Assim ele assumiu os nossos pecados. Assim a Bíblia diz que ele derrotou o diabo na cruz. E desta forma, irmãos, como a pessoa que é picada por uma serpente no século XXI, ela tem que ir para o hospital para tomar o remédio, e tem que ser de acordo com aquela espécie de serpente que ela é picada. Jesus é o remédio, o sangue de Cristo é o remédio para o veneno do pecado. Em Cristo, terceiro lugar, em Cristo nós obtemos vida eterna. E como podemos entender isso? Como podemos entender este conceito bíblico? Deus criou o homem, a humanidade, para viver eternamente, mas o pecado comprometeu seriamente o propósito divino. Porque Deus tinha dito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus falou: não come, porque o dia que comer você vai morrer. Era obediência. Deus falou para o povo no deserto: ó, vocês têm que obedecer. A promessa que Deus falou para eles lá no Egito: ó, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Vocês vão chegar numa terra onde dois homens foi necessário para carregar um cacho de uva. Vocês vão para uma terra que, mesmo deserta, eu vou mandar a chuva no tempo certo e ela vai produzir para o sustento de vocês. Mas nós, irmãos, é a figura daquele povo lá. A gente olha para o texto dos 5 primeiros livros da Bíblia que narra os fatos do povo caminhando pelo deserto, e nós falamos assim: mas esse povo era desobediente. Só muda o nome. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, era do mesmo jeito. A gente olha para os discípulos, a gente olha para Pedro reclamando, falando que ele afoito nas suas falas. Era nós lá também, do mesmo jeito. Mas aí Deus trata conosco com amor. A gente pega o primeiro casal lá, Deus falou que não para comer, mas comeu. Se fosse nós, era da mesma forma. Porque Deus falou: do dia em que comer desta, certamente morrerás. Vida eterna é um estado permanente de paz, alegria, saúde, e tudo corresponde ao propósito de Deus. O propósito de Deus ter mandado Moisés construir a serpente no deserto era para que a obediência do povo fosse chamada a atenção à obediência. E salvação, como eu disse, é só através de obediência. E é por isso que João registrou no texto que nós lemos há pouco, no capítulo 3, versículo 15: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus veio por meio de sua obediência resgatar a vida eterna que Adão jogou fora, resgatar o relacionamento que o primeiro casal tinha quebrado, a aliança entre o humano e Deus. É sempre o humano que quebra. Aquela aliança bonita, aquele papo bonito, aquela conversa maravilhosa no virado do dia que Deus tinha com o primeiro casal, eles jogaram na lata do lixo por desobedecer. Mas a morte expiatória de Cristo é a maneira que Deus preparou para devolver entre nós e Ele aceitarmos pela fé, pela obediência. Esta vida em Cristo nos oferece por meio da redenção. E ela tem início. A serpente é transitória. É tanto que quando você chega no livro dos Reis e Crônicas, que tem um relato lá, essa serpente já tem um problema. Ela passa a ser um objeto de culto. Mas não era, o propósito lá era transitório, mas o povo deixou sendo levado, passou a ser um problema depois. Mas Jesus mostra para nós essa redenção. E ela tem início agora no versículo 16. E aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus usa o exemplo da serpente, falando para João aqui no capítulo 3, versículo 14 e 15. E aí no capítulo 16 ele demonstra o seu amor através do seu Filho. E aí ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conversão, a obediência, o arrependimento quebra os grilhões do pecado. A obediência, o arrependimento afasta o diabo de nós. Mesmo que Pedro diz lá que ele está rugindo como um leão ao nosso derredor, tentando de alguma forma nos tragar, mas na plenitude de Cristo ele
Cristo, a serpente lá no deserto, serviu como símbolo para a obediência. Cristo lá na cruz, pregado na cruz, levantado pelos malfeitores por causa do pecado da humanidade, é para perdão de todo aquele que crê. É a garantia da vida eterna. Se as minhas orações e as minhas palavras, se as tuas orações e as tuas palavras, como diz Isaías 59, não chega diante de Deus por causa dos pecados, Jesus está dizendo agora: eu sou a ponte, eu perdoei os pecados dele, eu perdoei os pecados dela, a oração dela vai chegar no céu, as lágrimas dela vai chegar aqui, a sua palavra vai chegar diante de aqui, porque eu fiz esta ligação, não tem mais esta separação. Porque quando Cristo inseriu-se na história, o diálogo que ele tinha iniciado com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele queria ilustrar para nós, ele queria dizer para nós do reavivamento do novo nascimento, oportunidade de arrependimento, oportunidade de obediência, não para uma vida passageira nessa terra, mas para uma vida eterna com Deus. Glória a Deus. Porque Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Então, irmãos, quando você deparar com esse texto de Números capítulo 21, você olha ali para a figura do que aconteceu, como chamado ao arrependimento, como chamado à obediência. E nós somos convocados por Deus a obedecer a sua palavra. Porque não tem outro meio de chegarmos até Deus a não ser pela obediência. Amém? Amém. E Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. E que possamos, na nossa caminhada, estarmos sempre dispostos a obedecer a sua palavra. Vamos colocar em pé, feche os seus olhos, vamos fazer a última oração de agradecimento a Deus por este momento. Querido Deus e soberano Pai, te agradeço, meu Deus, por este momento e peço, meu Deus, a tua bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos e irmãs. E peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude nesta tarde, nos dê um sábado abençoado em nome de Jesus. E que, como o Senhor, meu Deus, nos trouxe paz, leva-nos em paz também. E eu peço a bênção sobre a vida da igreja, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e permaneça para todos sempre. Amém.